O TVL Cultura está começando. Tecidos, estampas, máquinas de costura, teares e muita história. É sobre o Museu da Hering que vamos falar hoje em nossa entrevista com Amélia Malheiros. Hoje vamos falar de carinho, de aconchego, de conforto, vamos falar de abraço e de muita história. Vamos falar de malha do Museu da Hering. E claro, quem vai nos contar um pouco dessa história é a gestora aqui do museu, Amélia Malheiros. Tudo bem? Tudo ótimo, muito obrigada. Que honra e que satisfação estar aqui com vocês e com todos que estão prestigiando aí esse momento. A gente aqui agradece. Nos fala um pouco de como começou toda essa história. Quem vem aqui visitar tem essa oportunidade através do vídeo institucional que vocês passam aqui. Mas nos conta um pouquinho de como começou esse museu para contar toda essa história de trabalho, de cultura. Começou em 1980. Quem trouxe a primeira ideia de materializar a história de 100 anos, que fizemos em 1980, de uma companhia que virou sinônimo de uma categoria. A gente não fala uma camiseta, a gente fala uma Hering, foi o Ingo Hering. O Ingo Hering foi a terceira geração da família Hering, ficou por 50 anos na gestão dessa companhia, lá da década de 20 até mais ou menos o final dos anos 80, ocupando várias posições. No final da sua gestão, ele foi presidente do conselho. E no ano de 1980, quando fizemos 100 anos, ele deixou uma carta escrita dizendo da vontade dele de que fosse constituída uma espécie de Museu Hering, que contasse, de um lado, a história da família, porque a história da família, que emprestou o seu sobrenome para essa marca que se tornou depois tão conhecida dos brasileiros, se confunde com a própria história da empresa, que por sua vez se confunde com a própria história da cidade, de Blumenau, do Vale do Itajaí, do desenvolvimento da indústria têxtil. Então, é uma história que começou há muitos anos atrás, a concepção do que seria o futuro Museu Hering. E agora, vocês mostram um pouquinho de toda essa história, tanto que assim, minha mãe é costureira, mas tem máquinas que eu nunca vi e não são tão antigas. Então, vocês têm uma certa coleção aqui de máquinas, de tecidos, tudo isso pode ser visto. Verdade, graças a esse bom senso dessa família de ter guardado tantos objetos. Eu sempre pergunto assim, e da nossa história hoje, da nossa história de família, o que será que a gente tem guardado, hein? A gente guarda um relógio que ganhou do avô, guarda um móvel que foi do casamento, uma louça, não guarda mais nada, Não. A gente tem um desapego e aí, enfim. Então, esse museu, ele demorou 30 anos para ser concebido. Lá de 80, ele veio abrir as portas em 2010, veja, 30 anos depois. Por isso, ele foi batizado, e essa exposição que a gente tem aqui na casa, com o nome de Tempo ao Tempo. Tempo ao tempo era uma frase, nós tiramos essa expressão de uma frase do fundador da empresa, ele recorrentemente dizia isso. No mundo, na vida da gente, tudo tem um tempo. O tempo de plantar, o tempo de colher, e a gente sempre ficou pensando, qual será o tempo desse museu vir para a cidade de Blumenau para representar um pouco da história de cada um de nós. Porque, afinal de contas, quase todas as famílias dessa região do Vale do Itajaí têm uma ampla ligação com a indústria têxtil, com a indústria da moda, de alguma forma ajudaram a construir as nossas trajetórias. Então, também abrir as portas dessa casa, que já era tão significativa, uma construção em chaimel, que traz uma técnica, um resgate de uma técnica da arquitetura europeia. Tudo isso foram elementos que foram nos dando vontade e força para abrir essa casa. Não é tão simples como parece abrir um museu. Você tem um compromisso com a sociedade, você tem um compromisso com a comunidade, você não abre com tempo de fechar, você abre para estar cada vez mais respondendo aos anseios da comunidade. Nós recebemos turistas do Brasil todo, nós recebemos um perfil de visitantes, vamos falar um pouquinho mais sobre isso, bastante heterogêneo. Então, quando conseguimos realmente entender acho que o nosso propósito ao compartilhar essa história, que reflete um pouco da vida de cada um de nós,
moradores aqui de Blumenau, do Vale do Itajaí, de Santa Catarina, a gente se encorajou a abrir as portas. Então, essa casa que nós estamos, que tem mais de 100 anos, ela já merecia ser um museu. Ela estava montada no lugar do centro da cidade, não se sabe exatamente aonde, não se tem um registro exato. Se sabe que era no centro de Blumenau, né? Na antiga Wurstrauss, lá na Rua da Linguiça. Trazida para cá, para o Bom Retiro, para compor a Vila Operária, no início do século, lá nos 1900. E ela, por muitos anos, serviu a muitas coisas. Ela serviu para uma série de momentos do crescimento da companhia. Em algum momento, ela serviu como uma biblioteca. Olha! Um dos nossos fundadores, um dos dois peixinhos, o Bruno Hering, ele mandou vir uma biblioteca da Alemanha completa, com os grandes clássicos que discutiam e traziam temas da literatura, ciências, aos romances, obviamente, todos escritos em alemão. E montou aqui nessa casa. E a ideia, então, que o operário, naquela época falava-se o operário, hoje a gente chama o colaborador. Então, o nosso colaborador da época tivesse acesso a essa literatura e esses livros. Mas o que ele percebeu também é que ninguém vinha aqui para fazer a leitura espontaneamente. Daí ele mesmo sentava-se, como nós estamos sentados agora, num tamborete aqui no meio dos colaboradores e fazia a leitura em voz alta, fazia reflexões sobre o que aqueles grandes pensadores da época estavam trazendo através dos livros e ele já queria socializar, compartilhar. Desde sempre, os fundadores dessa companhia tiveram uma percepção de que não adiantava ser uma empresa desenvolvida numa comunidade pouco desenvolvida, uma empresa rica numa comunidade desassistida. E eles trouxeram um sem número de benefícios, de atividades, uma visão através do empreendedorismo, do empoderamento dessa comunidade muito antes do seu tempo. Bem à Nós frente. já falávamos, Eu vou dar um exemplo do Bruno Hering. Então, um dos peixinhos era o Hermann Hering, o outro é o Bruno Hering. Por curiosidade, para saberem o significado, Hering é o sobrenome da família. E na tradução do Hering alemão, do significado da palavra, do alemão para o português, é arenque. Arenque é um peixe, uma sardinha mesmo, Um quilo de arenque é um quilo de sardinha, de peixe. Então, o Hering é a tal da sardinha, do peixinho. Eles usaram essa simbologia e as primeiras logomarcas que eles desenharam à mão, os peixes estavam íntegros, com escama, olhinho, peixinho inteirinho. Por muitas décadas ele ficou assim. Depois, obviamente, ele foi se transformando e hoje tem uma silhueta ainda de peixe. Os dois peixinhos representam a união dos irmãos. Mas para voltar a falar no Bruno, um dos dois peixinhos, ele tinha um perfil muito diferente do Hermann. Eles se complementavam como sócios e irmãos. Um era o empreendedor, o visionário, o homem à frente do seu tempo, e o outro era o homem do social, da natureza. Onde nós estamos, aqui no Bom Retiro, em Blumenau, Santa Catarina, nós tínhamos um dono desse terreno, o proprietário dessas adjacências aqui, que fazia o uso da madeira, fazia o corte da madeira, como era normal e esperado para a época. Então, isso aqui era vamos dizer assim, nós falamos assim, um peladão de morro. Quando o Bruno veio para cá, ele começou a replantar, não uma espécie só de árvore, ele começou a reconstituir a mata nativa como era originalmente. Hoje são mais de 300 hectares, é um pulmão verde aqui no centro da cidade, praticamente mantido pela companhia. E o Bruno, em 1906, foi reconhecido nacionalmente com um prêmio, ele recebeu uma condecoração, pioneiro pelo reflorestamento em terras brasileiras. Eu te confesso que quando comecei a estudar a história da família, eu ficava pensando, mas como que ele foi pioneiro pelo reflorestamento numa época em que Blumenau era basicamente uma floresta, tinha mato por todos os lados. Mas depois eu fui entender que justamente nesse ambiente onde eles vieram se instalar, fugidos da enchente, porque em 1880 Blumenau sofreu, para quem já estudou um pouco da história, uma das piores enchentes, não existiam as barragens, enfim. E isso tudo fez com que ele pudesse se desenvolver aqui no Bom Retiro e trazer a sua família para cá, e aqui a história começou então. Desde aquela época ele já cuidava do nosso meio ambiente e que hoje tem várias campanhas aí pelo mundo afora, pelo Brasil afora, de ter esse cuidado com a natureza. O papel das empresas foi se transformando muito. A Hering, a companhia, ela foi e é presente na vida da comunidade em diversas etapas, com diversas percepções. Mas o que a gente pode analisar é que ao longo desses 138 anos de existência da companhia, o mundo mudou demais. Nos últimos 20, a mudança se acelerou. E aquilo que a empresa fazia antes, entendendo que
enfim, a sua essência, a sua necessidade, hoje virou quase uma obrigação. Os consumidores escolhem comprar de marcas, elegem marcas de confiança que trazem atributos que vão além do produto. Então, uma boa parcela de consumidores hoje, o tema sustentabilidade, ele está muito presente na escolha, no consumo. Sim. Acho que esse é um assunto também que dá um bom debate, um bom programa. Verdade. Falando em marca, a companhia Hering, por exemplo, a gente sabe de histórias que turistas do norte, do nordeste, do centro-oeste vinham para o Rio Grande do Sul e passavam por Santa Catarina. Blumenau era ponto de parada para comprar algo. Então, Blumenau ficou bastante conhecido também aí pelo Brasil afora por causa. Hoje encontra em todo o Brasil, né? Fora dele também. Mas também a marca tem todo esse poder também, além da cultura, do conhecimento, aprendizado, também. Perfeita essa tua percepção. Basicamente, até os anos 80, a distribuição que a gente tem hoje de bens de consumo não era o que a gente tem hoje, né? Nós vivemos esses últimos 40 anos com uma possibilidade de obter quaisquer produtos ou serviços a um clique de internet hoje, sim, coisa que não era verdade no passado. No passado, nós tínhamos a região do Vale do Itajaí como sinônimo de boas compras para cristal, para malharia, para cama, mesa e banho, ainda é. Nós não perdemos. O que acontece é que as indústrias aqui estabelecidas, elas alçaram voos e conseguiram levar a sua rede de lojas ou sua rede de representantes ou a sua marca para ser vendida em outros pontos de venda para o Brasil todo. Então, não é mais uma necessidade física de vir aqui. O que há a necessidade, eu acho que nós conseguimos preservar muito bem, foi uma essência do que é criado em Santa Catarina com um valor, uma diferenciação que só nós temos aqui. É esse jeito, essa alma catarina de fazer tudo com tanto amor, com tanta entrega, né, com tanto preciosismo, com tanta qualidade, com tanta responsabilidade, que tem sido exemplo para o Brasil. Não é à toa que Blumenau e outras cidades aqui de Santa Catarina estão eleitas entre as melhores para se viver, as mais inovadoras. Tivemos um saldo agora recente de geração de empregos positivo para a nossa cidade, muito superior a outros locais, porque a nossa qualidade de vida, o senso de pertencimento, de comunidade aqui nessa região é muito, muito, muito desenvolvido. Eu vou pegar agora também o que a Hering prega um pouquinho, que é aquele abraço gostoso do catarinense, né? Vamos falar um pouquinho mais a respeito desse aconchego no próximo bloco. Agora a gente vai para um breve intervalo e a gente já volta falando um pouco mais aqui da história da Hering, a história do Museu da Hering. As formas de comunicação mudaram, porém a necessidade das pessoas serem ouvidas continua igual. Compartilhe com o CVV aquilo que você não divide com ninguém. Valorizar a vida, é isso que o CVV faz. Ligue 141 ou acesse cvv.org.br e receba apoio emocional. Voltamos para falar um pouco mais de abraço, de aconchego, de história. Vamos aprender aqui um pouquinho mais com a Amélia a respeito do Museu da Hering e a história que ele proporciona. A gente falou bastante da marca, da história, dos irmãos que seguiram com isso. Para visitar o museu,
como que faz, Amélia? Tem que pagar, não tem? Vocês têm parceria com escolas também, né? Nós temos, e nós nos surpreendemos com a procura, com a visitação. Julho tem sido um mês, nesses últimos 8 anos que o museu está aberto, todo mês de julho com as férias escolares, e aí muitos turistas, né, de outros locais do Brasil acabam superando aqui a nossa visitação. Então ele está sempre aberto, de terça a sexta, de 9 às 18, e aos sábados e domingos, e feriados também, das 10 às 16. Muito dificilmente a gente está com a porta fechada, um ou outro feriado, dia santo, mas está sempre nas nossas redes sociais, se eventualmente tem um desses feriados que nós não abrimos. Quase todos os feriados, sábados e domingos, o museu é aberto. Temos sim uma parceria com as escolas. Como nós conseguimos ser beneficiados com a Lei de Incentivo à Cultura, a Lei Rouanet, uma das contrapartidas, né, pela captação de recurso que fazemos é a gratuidade no transporte escolar. Então, nós conseguimos contratar os ônibus que vão para a escola, buscam estudante, se necessitar de ônibus adaptado, isso é previsto, trazem esse estudante para cá, e aqui dentro nós temos duas possibilidades: ou fazemos um educativo, vou contar um pouquinho para vocês como funciona, ou uma visita cuja temática o professor tenha escolhido em sala de aula e queira vir aprofundar no museu. Por exemplo, a colonização do Vale do Itajaí, o papel da mulher no mercado de trabalho, a Segunda Guerra Mundial é um tema muito recorrente, os impactos, né, que o Vale sofreu, visto ser um local com tantos europeus e alemães especialmente. Esse pode ser um propósito do visitante escolar, né, junto com o seu professor, ou nós oferecemos com a equipe do museu um programa que chama Designer por um Dia. O que é ser um designer, né? O que é o design? Designer e o design é dar significado para alguma coisa. Esse é o sentido da palavra. Não é só desenhar, é dar significado. Abrasileirando é isso. Então a gente divide o grupo escolar de qualquer idade, pode ser dos 9, do 2º, 3º ano até os cursos universitários, em equipes. Eles fazem uma visita guiada, uma exploração na exposição Tempo ao Tempo e respondem 4 perguntas sobre o papel, o que era ser um designer lá na pré-história, quando nós éramos coletores-caçadores e nós usávamos uma pele de animal para nos aquecer, e ainda assim a roupa tinha uma função do aquecimento, da sobrevivência. Passamos pela Revolução Agrícola, a plantação do algodão como cultura. Quais eram os desafios? Toda a Revolução Industrial, a moda hoje. Quais são os desafios de se produzir moda? O desafio do fast fashion, o quanto é descartável, onde você coloca a tua roupa. Quem produz a tua roupa? O que você faz com ela depois do uso? É um item que fica no meio ambiente, não se decompõe? Os desafios da sustentabilidade. E um último grupo pensa na moda para o futuro. E no futuro a gente vai vestir o quê? A impressora 3D vem para substituir as nossas máquinas convencionais? A indústria 4.0, que pretende automatizar, trazer informações do consumidor em tempo real para as indústrias, vai mudar muito a indústria da moda? O último grupo debate isso. Claro que com os pequenininhos a gente faz uma conversa mais lúdica, uma brincadeira. Com os universitários a gente faz uma conversa um pouco mais elaborada, saem ótimos insights. Eu imagino. Se o professor tiver um pouco mais de tempo, a gente prototipa, a criançada recebe a malha feita no museu, que é um tear de 1889 e que faz malha até hoje, e a gente entrega um pedaço dessa malha e eles fazem alguma possibilidade de peça de roupa. Então, esse também é educativo que nós oferecemos, os professores gostam muito e curtem muito. Turistas, como você falou antes, do Brasil todo, o Júlio tem surpreendido a visitação. Nesse final de semana foi lindo, dava para fazer assim, acho que uma geografia do Brasil, não teve estado brasileiro que não esteve aqui hoje, né? Porque Blumenau, com o título de capital nacional da cerveja, com os lindos acontecimentos que acontecem na nossa vila germânica, a cidade está de parabéns, o povo acolhedor. Nós temos muito para melhorar? Temos. Temos uma rede hoteleira que ainda não é suficiente, nós temos os desafios. Nós temos muita coisa para melhorar, mas já temos bons equipamentos turísticos, nós precisamos aprender a valorizar o que é nosso, essa cultura do Vale, esse jeito da gente de receber. Estamos a um pulinho de Pomerode, a um pulinho do Beto Carreiro, quer dizer, o visitante quando vem, ele encontra um grande número de possibilidades num raio de menos de 150 quilômetros, né? Para poder fazer balneário pertinho. Coisa. E em Blumenau, ele tem essa vivência, acho que da indústria têxtil, a indústria da moda, de uma forma muito intensa. Então, acho que eles curtem muito. Falando em parceria, tem parceria também com cooperativas que
a gente tem alguma coisa aqui. Isso é um pouquinho do que as meninas fazem, né? Meninos também participam? Na cooperativa só temos costureiras e eu vou te contar rapidinho como funciona. Okay. Na indústria têxtil, eu acho que não é novidade para ninguém, né? A gente vive com o dilema dos resíduos. Quando a gente costura uma calça jeans, como a gente está usando hoje, uma jaqueta, enfim, a gente tem sobras. Essas sobras são produtos nobres, já tirados da natureza, né? Custaram, levaram resíduos, aliás, levaram insumos, foi necessário água para atingir, foi necessário produto químico. Ou seja, a gente tem que buscar cada vez menos causar impactos ao meio ambiente e fazer com que essa matéria-prima, que já está aqui na nossa mão, sirva para outros usos. O que fizemos? Em 2016, prototipamos um programa chamado Trama Afetiva. Uma forma colaborativa, afetiva, de usar as sobras de jeans que nós temos da nossa produção para transformar em objetos de design com super valor agregado e que pudessem ter algum valor comercial. Então, fizemos 9 itens. Os tutores desse programa foram Alexandre Herkovich, Marcelo Rosenbaum, Patrícia Centurion e Jackson Araújo. Esse programa aconteceu lá em São Paulo, com estudantes de moda, de arquitetura, selecionados através da internet. Nós estamos, inclusive, rodando a segunda fase do Trama Afetiva, mas esses projetos que nós estamos aqui hoje mostrando, um deles, né, que é o Cachepô Prisma, veio lá de 2016. Quando olhamos aquela coleção criada e fomos entendendo que ela poderia se tornar algo mais perene aqui dentro do museu, encontramos em Blumenau uma cooperativa com uma mão de obra muito incrível, muito especializada, a Coopergips, parceiras lindas que nós encontramos para fazer esse movimento da economia afetiva circular. Então, a geração de renda para as cooperativas se dá quando nós entregamos a nossa sobra de jeans, elas confeccionam os itens, nós temos o avental, a eco bag, os 2 ou 3 tipos de cesto, que pode ser um cachepô, né, para pôr um vaso de flor, ou como está aqui, um porta-trecos, revista, uma bolsa, enfim, né, a criatividade fica por conta de cada um. E o visitante do museu, ele entende que essa é uma causa que fala com ele, fala com a verdade dele, e aí ele faz uma doação para o museu, esse valor é repassado quase que na íntegra lá para a cooperativa. Nós não temos exatamente uma lojinha ainda do museu, não temos, porque não é um museu que ainda está preparado para ter a sua lojinha de souvenir. Estaremos lá num futuro não muito distante, né? Passo a passo, como diria aqui o Hermann Ehring, tempo ao tempo, vamos chegar lá. Mas hoje, sim, o visitante pode levar a eco bag, o avental lindo de jeans, os cachepôs. Se ele entender que esse produto vale uma doação, ele recebe um recibo e esse recibo faz com que ele possa fazer parte dessa rede do bem que está gerando renda lá para a cooperativa. Tem restinhos de tecido também. Tem, de um outro programa bem bacaninha, chama Tramateca. Tudo muito nascido aqui nessa trama afetuosa para incentivar as pessoas a fazer troca daquele seu tecido parado lá em casa. Hoje você sabe que muita gente está aprendendo a fazer os patchworks ou né, costurar em casa. Nós recebemos também resíduos aqui da companhia, sobras de malha, sobras de mostruário, sobras de pequenas peças. Embalamos isso de uma forma carinhosa e entregamos para o visitante com esse convite de que a partir daquele elemento que ele está recebendo, no fim vira um souvenir e um brinde do museu, ele entenda que o que ele tem de sobra na casa dele pode servir para o outro. Nos nossos eventos aqui, quando a gente recebe e faz eventos externos, grandes, nós sempre temos uma barraquinha aqui para fazer a troca de tecido. Você traz de casa o teu 1 quilo de tecido e leva o outro quilo diferente aqui para poder compor e eventualmente criar uma peça nova, fazer uma reforma numa peça sua. Então essa tramateca que nós estamos chamando, quase uma biblioteca, assim, ou materioteca de tecidos, a ideia é que a gente possa fazer cada vez mais esse movimento de colaborar, de trocar. São matérias muito ricas, muito nobre, né? Tudo que está na nossa mão tem um valor. A isso hoje se dá o nome de upcycling. É um ciclo para cima, quando você tem uma sobra que poderia ser descartada, você faz com que ela se torne um produto de maior valor, um item de design, né? Um item colecionável. Esse ciclo que você faz para cima e valoriza chama upcycling e muitas empresas e muitas marcas, instituições, enfim, entidades do terceiro setor estão olhando para as suas sobras hoje com outro olhar. Muito bem. Temos uma aula de história, uma aula de sustentabilidade aqui
E é isso, né? De agora em diante, o presente e o futuro é pensar em sustentabilidade, em reaproveitar, em reciclar. A nossa hashtag é Moda para o Novo Mundo. O nosso Instagram é FHH Conectada. Vocês vão encontrar muita coisa sobre o trama afetiva, sobre os produtos, os programas, o Férias no Museu, as atividades. Nós temos um calendário, só nesse primeiro semestre, nós fizemos 73 atividades extra, né? Que está sempre chamando o público. Por isso batemos recorde em cima de recorde de visitação no museu. A cada mês praticamente dobramos a visitação em relação ao ano anterior, porque acreditamos que somos um museu ativo na comunidade. A gente quer o visitante, o blumenauense aqui dentro. O nosso maior desafio é trazer o blumenauense, o catarinense para visitar esse museu que é seu, né? Porque a gente gravando aqui já tinha o pessoal de São Paulo, do Paraná, então Blumenau tem que vir também. Tem. Amélia, eu quero te agradecer. Nosso tempo, infelizmente, está acabando. Tem mais coisa para contar, eu sei. Mas fica a dica para quem quiser vir conhecer a respeito do museu. Tem o site do Museu da Hering e também os horários. Dá para repassar rapidamente? Dá para repassar. Sempre de terça a sexta, das 9 às 18. Sábados, domingos e feriados, das 10 às 16. 47 é o código 3321-3340, também se preferirem, né, para entrar em contato por telefone, ou fundaçãohermannhering.com.br, ou Museu Hering também, nas redes sociais, vão encontrar a gente muito facilmente. A gente tem uma boa estratégia de comunicação e está sempre contando aí nas redes sociais o que está acontecendo. E esse espaço de TV, assim, tão importante para a gente, né, tão nobre, porque hoje todas as mídias se relacionam, se complementam, é um privilégio. Então, a gente está aqui hoje compartilhando com vocês nesse espaço, né, dessa TV que tem um propósito tão bacana, para a gente é um motivo de super orgulho e agradecimento. A gente que agradece, a gente que tem orgulho de ter museus assim como o da Hering aqui na cidade e ter essa história para contar. Falando um pouquinho em história para contar, esse museu também é parceiro da Oktoberfest. Esse ano é um dos. Então, se vir aqui visitar, vai ganhar um carimbinho no passaporte, ingresso para Oktober, tem as regras no site, né? Mas tem muito ingresso para distribuir. São 8 museus aí, visitando 8 museus, ganha o carimbinho, depois passa lá no Parque Vila Germânica pegar o ingresso. Isso mesmo. Muito obrigada, Amélia, por passar um pouco do teu conhecimento para nós. Foi uma troca maravilhosa. Muito obrigada, sempre bem-vinda. Então, hoje aprendemos um pouquinho a respeito do Museu da Hering, a respeito, na verdade, da história da Hering. Tem muito mais, mas fica o convite para todos virem até o museu conhecer. Muito obrigada pela audiência de todos, fiquem todos com Deus e até o próximo programa.